Vamos orar para iniciarmos essa reunião. Amado Deus, querido Pai, no nome santo de Jesus, o Teu Filho, nós estamos aqui reunidos por causa do Teu nome, por causa da Tua obra, por causa do Teu propósito, por causa da obra da cruz, por causa da Tua volta, Senhor. Nosso reunir não é um reunir vão. Nosso reunir, ele tem uma direção, ele tem um fundamento. Nós não estamos aqui, Senhor, por causa dos nossos compromissos naturais. Nós estamos aqui por causa de um compromisso elevado, um compromisso celestial. Pedimos a Tua direção, a Tua ajuda nesta reunião. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos ao Senhor que em Teu nome o Senhor possa falar à Tua igreja a Tua palavra, trazer a nós a Tua direção. Bendito Deus, clamamos a Tua misericórdia, no nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias comigo aqui, na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, vamos ler os versículos 14 e 15. Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Por essa causa, dobro os meus joelhos ao Pai, de quem toma o nome toda a família nos céus e sobre a terra. Senti da parte do Senhor trazer uma palavra baseada nesses dois textos, como ponto de partida, sobre o tema Ministério da Oração Congregacional. É claro que dentro deste tema, existem muitos temas adicionais que precisam ser acrescentados aqui a esta palavra, porque este é um assunto de extrema importância para a igreja. É um assunto que nos ajuda a perceber o que realmente está ocorrendo nesse tempo. E meus irmãos e irmãs, para que nós tenhamos discernimento, sabedoria, conhecimento do que realmente está acontecendo, não é nos jornais, não é na internet que você saberá. As verdadeiras informações, o verdadeiro conhecimento para saber o que realmente está acontecendo, somente diante de Deus, somente através da oração, da comunhão com Deus. Não é lendo os jornais, não é no meio do ambiente onde cada um diz uma coisa, outro diz outra. É saber o que a palavra de Deus diz, o que Deus está dizendo ainda na sua palavra, o que Ele dissera à sua igreja durante todos estes anos, e o que é fundamental que Ele diz no tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de pandemia, de tantas crises, tem revelado também aquilo que diante de Deus é a pior de todas as crises, a crise espiritual, a crise do povo de Deus, o despreparo da igreja que mente diante de Deus quando diz amamos a Tua volta, queremos a Tua volta. O que essa situação revela é a hipocrisia espiritual, onde muitas pessoas fingem crer, fingem viver a vida cristã de forma integral. Essa situação toda mostra o quanto a apostasia é muito mais assoladora do que qualquer outro vírus que exista ou que possa existir. E ela destrói aquilo que Deus espera um dia entregar para o seu Filho, que é a sua igreja. Então, amados irmãos e irmãs, eu creio que não existe outro indício tão forte de apostasia do que a falta de vida na oração.
a falta de compromisso na oração, a falta de empenho na oração, tanto pessoal como congregacional. Quando você estuda a palavra de Deus, você percebe claramente que, tanto no Velho como no Novo Testamento, a oração sempre foi um fundamento espiritual do povo de Deus. E hoje nós vivemos numa era tão pobre, de uma pobreza espiritual tão devastadora, que a oração é a Cinderela adormecida. Todo mundo acha bonitinho, porém ninguém se importa. A oração, ela não é parte integral da vida da igreja, da vida prática da igreja. As pessoas dizem que oram, mas na verdade não oram, porque se orasse, seria diferente. Se cada pessoa realmente orasse de verdade, a oração fizesse parte da sua vida, de maneira plena, de maneira madura, de maneira relacional. Não estou falando de oração religiosa, não estou falando de oração de quem não obedece, não estou falando aqui de pessoas que oram, mas não têm comunhão com a palavra. Eu não estou falando de pessoas que oram porque têm interesses particulares, têm interesse na oração por causa do seu bem-estar. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando da oração onde você procura ter intimidade com Deus, onde você busca transformação de vida, onde você busca um conserto, onde você clama pela misericórdia, onde você quer a amizade de Deus, onde você quer viver o que Deus planeja para você, independente do que aconteça. E meus irmãos e irmãs, nós precisamos retornar à vida de oração, tanto pessoal como congregacional. E se alguém diz que tem vida de oração pessoal, e isso é algo vivo, real, espiritual, maduro, com certeza isso vai te levar ao congregacional. Eu me lembro de uma irmã, ela até reuniu conosco por um tempo, e quando ela veio reunir, uma das coisas que ela me disse é que ela era muito frustrada com a igreja, e que ela precisava ser restaurada com essa convicção de igreja, de vida de igreja, porque ela não cria mais nisso. Como nós podemos pensar na vida cristã se não for na vida da igreja? Como nós podemos pensar em servir se nós desconhecemos o corpo? Você excluir a vida da igreja, da sua vida pessoal, é você jogar todo o escrito de Paulo pelo chão. É você pegar os fundamentos doutrinários, apostólicos, e enterrá-los. A vida da igreja é fundamental, em todos os sentidos. Nós precisamos da vida da igreja, porque a igreja é o lugar onde os céus e a terra se unem. Deus, quando Ele fala a sua igreja. E fora do corpo, fora da vida do corpo, não tem saúde espiritual. Então isso é muito sério. Se nós nos perdermos no conceito da igreja, da comunhão da igreja, eu estou muito preocupado porque eu vejo que essa comodidade do Zoom, ela vai fazer um grande estrago na vida de muitas pessoas imaturas. Não falo daqueles que realmente têm essa ferramenta e precisam dela, e para essas pessoas está sendo uma bênção, por conta da distância, da impossibilidade de reunir. Agora eles podem participar, mesmo que virtualmente. E não daqueles que deveriam, pelo compromisso, pela responsabilidade, pela oportunidade, e não vão participar, por causa da comodidade dessa ferramenta. E possivelmente essa ferramenta provoque um grande estrago na vida espiritual de muitas pessoas, que elas vão querer viver uma igreja virtual, sabendo que elas têm a oportunidade, a responsabilidade de viver a igreja real. É triste o que nós estamos assistindo. É muito triste. E se nós não buscarmos com urgência uma direção do Senhor, nós vamos nos perder. Nos perder. E quando eu falo nos perder, é que nós vamos perder
o tempo e a vontade de Deus, perderemos sua presença. Podemos ficar com as formas de cultos por causa da adoração, por causa da mensagem, porque nós temos irmãos que pregam, mas podemos fazer tudo isso e Deus está ausente. E nós percebemos isso muito tarde. Então é sério, se nós não voltarmos àqueles 4 fundamentos de Atos 2:42, a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações, se nós não voltarmos e nós não revisarmos a nossa vida de igreja, à luz de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, nós vamos simplesmente, no momento mais crucial da história da igreja, que é a iminência da volta do Senhor, nós estamos perdidos no nosso chamamento e na nossa vocação. Deus precisa de homens com muita coragem hoje, de uma igreja que está disposta a correr todo o risco, para não perder o Evangelho, para não ganhar um Evangelho virtual, uma vida de igreja virtual. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a viver a igreja de maneira integral, porque tudo configura. Se o Senhor não voltar agora, ou amanhã, ou não voltar aí nos próximos anos, o certo é que o que temos que atentar é sobre a atmosfera que está sobre o mundo hoje. E muitos cristãos, eles acham que são capazes de viver a vida cristã, e não se darem conta do poder devastador no mundo espiritual, onde o inimigo tem agido, para levar as pessoas a um certo conforto, a uma certa comodidade, onde eles estarão perdendo a presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus, porém o poder do mundo nos afasta da presença de Deus. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. E se nós como igreja não acordarmos, nós vamos viver um momento muito perigoso, extremamente perigoso. Já estamos vivendo. E digo para os irmãos, algumas pessoas, alguns cristãos que eu conheço, eles estão muito acomodados nesse tempo. Essa pandemia foi uma grande descoberta para eles, porque eles agora descobriram que é possível viver a vida cristã sem a comunhão, sem presença, sem participação, sem cooperação. Apenas de maneira periférica. Eles acham que são capazes. E o diabo mente para eles. O diabo mente dizendo que tudo está bem, que tudo vai ficar ótimo. O que eles precisam mesmo é se preocuparem com a vida deles. E as pessoas estão procurando sobreviver nesse mundo material, não sabendo que elas estão ajudando a construir a plataforma do governo do anticristo. E Cristo virá. E essas pessoas não herdarão nada do seu reino. Ficarão de fora, rangendo. A síndrome das virgens nécias. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos acordar como igreja. Essa igreja aqui de Goiânia precisa acordar enquanto é tempo. Eu falo da minha vida, eu falo do presbitério, eu falo dos irmãos do Ministério da Palavra, dos cooperadores, dos irmãos e irmãs que servem. Vocês precisam sair desse comodismo de vocês. Vocês precisam. Porque isso deve estar provocando náusea em Deus. E o Senhor pode se retirar desta assembleia, porque o Senhor tem pessoas que querem viver um evangelho de maneira integral. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Isso é sério. Isso é sério. Nós temos sinais visíveis que estamos numa profunda apostasia. Sinais visíveis. Isso você só vai perceber se você for aos pés do Senhor. Quero te dar um conselho: levante-se de madrugada e ore pela igreja. Levante-se, gaste o seu tempo e vá orar pela vontade de Deus, pelos assuntos de Deus. Não vai ficar pedindo para Deus abençoar só a sua vida. Comece a se envolver com aquilo que tem a ver com o propósito de Deus, com a obra de Deus, e Deus vai falar ao seu coração. O quanto existe de apostasia, de retrocessos, o quanto existe de pessoas acomodadas, acovardadas, o quanto existe da falta de comunhão, da falta de oração. Se a oração é mesmo algo importante para o povo de Deus, se a oração sempre foi algo fundamental para a existência e para a vida da igreja, por que nós somos tão fracos em orar? Por que nós somos tão tímidos na oração?
Porque nós sabemos organizar qualquer coisa, mas não sabemos agonizar em oração. Porque as reuniões de oração são aquelas que nós desprezamos. Porque o nosso tempo de oração é o pior tempo que nós gastamos no nosso dia, quando nós colocamos em termos de qualidade, de alegria, de satisfação, de prazer, de entrega. Então é sério tudo isso, meus irmãos. Meu desejo é encorajá-los a sair desse estado mórbido de apostasia, a sair dessa vida sem oração. Teve um irmão que é citado por Ricardo Barbosa em um dos seus livros, Peter Forsyth. Ele disse assim: o pior pecado que um cristão pode cometer é viver a vida cristã sem oração. Se você não tem uma vida de oração com Deus, você está em pecado. Em pecado. E não é por desculpa. Você não tem, eu e você, nós não temos desculpa porque não oramos. Nós temos muitas e muitas oportunidades de orar. E uma das grandes maneiras de você aprender isso é cultivar a vida no Espírito e aproveitar aqueles momentos de solicitude, aqueles momentos a sós, de cultivar a prática da presença de Deus. Quando você está a sós no seu trabalho, a sós na sua casa, a sós no seu carro, você cultivar tempo com Deus, aproveitar o máximo que você puder, cultivar o máximo que você puder, refletir o máximo que você puder, envolver seus pensamentos o máximo que você puder em Deus. Isso nunca nos fará mal, pelo contrário, nos fará bem. E você vai poder chegar mais perto do coração de Deus, e ver a realidade como Deus vê, e ver as coisas como Deus vê, e sentir como Deus sente. O perigo, irmãos, é que nós podemos nos tornar intelectuais demais, conhecedores demais. Nós procuramos entender as coisas, sempre à nossa maneira, e ver as coisas sempre do nosso jeito. Muitos irmãos não estão percebendo o quanto eles estão secularizados, o quanto eles estão envolvidos pelo mundo, o quanto eles já foram ganhos pelas teias deste mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Deixe-me entrar nesses textos que acabamos de ler. Paulo diz assim: por esta causa, esta é uma frase extremamente importante. A didática que nós aprendemos na leitura dos escritos de Paulo nos fornece uma particularidade hermenêutica, de nós podemos tocar na sua mente, poder sentir de maneira fresca como esta palavra lhe foi dada, como ele obteve aquela revelação. Quando ele diz por esta causa, então ele está falando de algo aqui. Esta frase, por esta causa, exige que nós prestemos atenção naquilo que já foi dito. Ora, se você quer observar qual é a causa, você precisa entender o que ele está dizendo dentro deste capítulo. A inspiração não é de Paulo, a inspiração é do Espírito. O Espírito Santo, ele nos trouxe esta palavra por meio do apóstolo Paulo. Então você vai ver que no início do capítulo 3, ele diz assim: por essa razão. Tem o mesmo sentido aqui no versículo 14, por esta causa, por esta razão. Paulo tinha uma razão, ele tinha um motivo. Ora, meus irmãos, quando você começa a entender esta epístola aos Efésios, especialmente quando você lê esse capítulo 2, todos nós sabemos que nesse capítulo, diferentemente do capítulo 1, no capítulo 1, Paulo parte da eternidade, ele vai entrar no propósito de Deus na eternidade. Ele vai entrar dentro da eternidade e nos revelar o propósito eterno de Deus em seu Filho, aquilo que Deus estabeleceu em Cristo. Então o capítulo 1, ele começa dentro da eternidade. É como se ele fosse de uma ponta a outra da eternidade. Ele inicia assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí depois no versículo 2 ele diz: graça a vós outros da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 3 ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí no versículo 4 ele diz: assim como nos escolheu nele em Cristo, aqui ele entra.
Aquele entra dentro da eternidade. Ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para a adoção de filhos. Então ele vai entrar dentro do propósito de Deus, de acordo com a eternidade, aquilo que Deus estabeleceu em seu Filho. E aí quando ele termina o capítulo 1, ele termina também de uma maneira majestosa, e a última sessão deste capítulo 1, começa no versículo 19, quando ele vai falar do grande poder que Deus exerceu para ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos, e ele vai dizer, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todo principado, potestade, dominadores. Aí ele vai dizer, para ser o cabeça, para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa, que enche todas as coisas. Assim ele termina esse capítulo 1. E quando ele termina esse capítulo 1, agora ele vai começar o assunto do eterno propósito de Deus dentro do tempo. Então você vai ver que ele, no capítulo 1, ele começa dentro do propósito de Deus, nos inclui, ele vai dizer o que Deus propôs ao nosso respeito, de uma maneira eterna, de uma maneira elevada. Ele diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. E quando ele entra no versículo 4 e 5, quando ele diz que no versículo 4, nós somos escolhidos em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para que ele nos escolheu? Ele não nos escolheu para sermos criatura, ele nos escolheu para sermos filhos, para adoção de filhos, segundo o beneplácito que ele propusera em seu Filho. Aí ele vai dizer não somente isso, aí ele vai entrar no assunto da redenção, no versículo 5, aí ele volta ao assunto da redenção de uma maneira muito mais ampla, no versículo 19, porém aqui ele não está falando de uma maneira pessoal, ele está falando de uma maneira coletiva, ele está falando da igreja. No versículo 4, ele mostra a criação, tendo como base a redenção, que é o que ele enfatiza no versículo 7, a redenção pelo seu sangue. Porém, irmãos, quando ele chega no versículo 11, até o versículo 22, ele não vai falar da questão de criação, ele vai falar da questão de chamamento e vocação, porque é isso que está inserido a partir do versículo 11, desse capítulo 1, e isso ele vai concluir de uma maneira sobrenatural. Ele vai falar que a grandeza dessa vocação, desse chamamento, é que tudo que Deus fez em Cristo, ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Aí ele vai dizer que esta igreja é o pleroma, é a plenitude daquele que completa todas as coisas, porque um dia Deus vai completar todas as coisas por meio de Cristo e da igreja. Isto é, um dia Deus vai trazer tudo de volta, e vai colocar tudo de volta. Isso está aqui no versículo 15, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Um dia Deus fará isso. Este é o assunto no qual ele encerra esse capítulo 1. Então ele entra no capítulo 2. No capítulo 2 agora ele vai mostrar de um outro ângulo. Ele vai mostrar na perspectiva do tempo, na perspectiva da queda. Ele vai dizer assim, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Agora ele vai mostrar o método de Deus, ele vai mostrar o propósito de Deus na salvação. Agora ele vai mostrar o propósito de Deus por meio da redenção. Ele vai mostrar os meios pelos quais Deus atuou para nos salvar. Aí ele vai dizer assim, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Éramos filhos da desobediência, como os demais. Aí no versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí agora, irmãos, ele vai mostrar essa tão grande obra. Até o versículo 8, é isso que ele propõe. Então, quando Paulo está concluindo tudo isso, a grandeza desse supremo e eterno propósito,
E aqui eu quero me adiantar um pouco. Ele inicia esse capítulo 3. E quando ele inicia esse capítulo 3, nós podemos denominar esse capítulo 3 como as insondáveis riquezas de Deus em Cristo. Nesse capítulo 3, aí ele diz, por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro, ele diz assim, por essa razão eu sou prisioneiro. Essa frase é muito importante, é como se ele estivesse dizendo, por esta razão, por esta causa, por tudo isso que vocês me ouviram dizer, me ouviram ou leram o que eu escrevi, por essa razão, eu decidi ser um escravo perpétuo. Por essa razão, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que ouvisses a dispensação da graça de Deus que me foi confiada a vós outros. Então, Paulo, segundo os grandes estudiosos da Bíblia, eles dizem que Paulo aqui comete uma digressão, isto é, ele faz um parênteses. E dentro desse parênteses, ele vai inserir pelo menos, eu posso dizer aqui, 5 pontos importantes que eu quero resumir. O primeiro deles está no versículo 4, é o mistério de Cristo. O segundo está no versículo 8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O terceiro está no versículo 9, a dispensação do mistério. O quinto, então o primeiro, versículo 4, o mistério de Cristo. O segundo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O terceiro, a dispensação do mistério. O quarto, está no versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus. E o quinto, a ousadia e acesso que nós temos pela fé nele, que está no versículo 12. Então esses 5 pontos, irmãos, resume tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que pertence a nós por meio de Cristo, tudo aquilo que deveria ser o desfrute da igreja, tudo aquilo que deveria fazer parte do nosso conhecimento, da revelação, da experiência. Então Paulo, depois que ele diz tudo isso, aí ele fala, por essa causa. Então, meus irmãos, não sei se eu fui prolixo demais, porém o que eu quero dizer para você, que toda esta causa se resume na exposição desses 2 capítulos e na síntese desses 5 temas que nós encontramos aqui, em especial no capítulo 3. Eu posso dizer para você assim, que o capítulo 1 e 2, ele é resumido por estes 5 temas. Escute o que eu estou te falando. O capítulo 1 e 2 da Epístola aos Efésios é resumido por esses 5 temas. Nós podemos pegar cada um desses temas e estudá-los dentro desses 2 capítulos. Então ele diz, por esta causa, esta é a causa, é esta grande revelação, essa grande economia de Deus, essa grande dispensação, como ele chama aqui, eu estou lendo aqui a versão brasileira, diz assim, ouviste a dispensação da graça. Essa frase, dispensação da graça, resume tudo isso. A palavra aqui é oikonomos, de onde vem a palavra economia no grego, a tradução para o português no grego, e é justamente isso. O mistério de Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a dispensação do mistério. Esse mistério aqui é aquilo que está tanto aqui no capítulo 3, como no capítulo 2 de Colossenses, o mistério de Cristo e o mistério de Deus. É este grande mistério, o mistério que um dia será revelado, conforme está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Este assunto é grandioso demais. Aí depois ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. E por último, o livre acesso que nós temos perante Ele, pela fé. Tudo isso, irmãos, nós vamos encontrar nesses 2 capítulos. Aí diz, por esta causa. Aí essa digressão termina aqui no versículo 13, aí no versículo 14, ele diz, por esta causa. O que significa o versículo 1 do capítulo 13 e o versículo 14 do capítulo 13? Significa justamente o que eu estou dizendo para vocês. Significa que Paulo vai continuar. Ele diz, por esta causa, eu me coloco de joelhos. Esta causa do versículo 14 é a mesma causa do versículo 1. Essas 2 frases aqui, por esta causa, trata do mesmo tema, do mesmo assunto, da mesma revelação. Aí ele diz agora, eu me ponho de joelho perante o Pai. Traduzindo, é isso que se tornou minha vida de oração. Compreende, irmãos?
Paulo está dizendo para mim e para você, essa é a base da oração dele, da sua vida de oração. É isso que se tornou a oração de Paulo. Então, meus irmãos, a grande parte dos cristãos, eles não entenderam ainda o que Deus reivindica em nossas orações. Eles acham que as nossas orações se resumem ao nosso bem-estar, aos nossos interesses. Alguns se limitam à vida de oração, à vida nesse mundo, faz parte, porém esse não é o ponto mais elevado. Por isso nós encontramos hoje uma igreja tão pobre, pobre de vida, vida na palavra, vida na comunhão, vida na percepção, no discernimento daquilo que é a mesa do Senhor. Por isso que nós somos tão pobres e sem vida na oração. Qualquer piquenique que você fizer aí vai ter muito mais pessoas do que qualquer reunião de oração. Se nós fizermos aqui uma conferência no nosso local, nunca conseguimos fazer. Por quê? Porque o local é pequeno. Nosso local é pequeno para conferências. Mas sempre foi muito grande, enorme. Nosso local aqui é gigantesco para as reuniões de oração. Tem alguma coisa errada aqui na terra, irmãos? Tem alguma coisa errada no nosso meio e Deus está reprovando. Deus está reprovando. Eu tenho uma sensação que Deus está passando em fileira entre nós, está dizendo, vocês estão reprovados. Porque o que eu mais amo na minha igreja, vocês não têm. O que eu mais amo na prática da igreja, vocês não têm. E eu dei tudo isso para vocês em meu filho. E vocês não têm, porque vocês não amam a oração. Irmãos, nós precisamos dormir hoje com muita vergonha da nossa face. O que nós temos feito com tudo que Deus tem nos dado? Temos transformado em trabalho, em obsessões, em compulsões, em interesses somente mundanos, efêmeros e passageiros. Falamos tanto de consagração, de entrega, de amor a Deus, enquanto na prática nós não amamos. Então isso é muito sério. O que é realmente oração? O que significa Paulo dizer para nós aqui, por essa causa eu dobro o meus joelhos ao Pai? Essa frase é linda. Nessa versão que eu estou usando, ela se torna muito clara. Por essa causa eu dobro os meus joelhos ao Pai. Sabe o que é isso? Face a face com Deus. Para Paulo, a oração era imprescindível, porque ela era uma comunhão face a face com Deus. Porque isto é o que significa a natureza da experiência de oração. Todos esses itens que foram citados aqui se tornaram imprescindíveis para a oração de Paulo. Quando ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, indica uma experiência face a face. Agora, o que a oração nos mostra? A oração nos mostra relacionamento e não realização. Escute o que eu estou te falando. Oração enfatiza relacionamento e não realização. Eu vou enfatizar isso de maneira bem clara para vocês. Oração significa relacionamento com Deus, intimidade com Deus e não realização. Parece que essas coisas estão próximas, mas não é. Oração, em primeiro lugar, é relacionamento com Deus. E não é realização. É relacionamento, é intimidade. Quem não tem intimidade com Deus, quem não conheceu o caminho do trono de Deus, não importa se você se sente a pior pessoa desse mundo, a mais fraca, a mais débil, mas se você aprendeu o caminho da intimidade na oração, você conheceu o caminho da transformação, aí sim vai vir a realização. Muitas pessoas estão transformando a oração em realização e não em relacionamento. Em primeiro lugar, oração é relacionamento, é andar com Deus. Observe isso, irmãos, eu queria que vocês gravassem isso, que isso fosse algo transformador na vida de vocês. Algumas pessoas acham que oração é algo que nós fazemos para Deus, é algo que nós fazemos
em termos de obras para Deus. Não é. Oração, em primeiro lugar, é relacionamento com Ele. É um face a face com Ele. Não é o tempo que nós gastamos para fazer algo diante de Deus. É o tempo que nós entregamos para Deus. É o nosso face a face. É aquilo que existe entre amigos. É aquilo que existe entre pessoas que se conhecem. Isto é oração. E muitas pessoas preferem uma oração religiosa porque elas preferem viver diante de Deus achando que não são conhecidos, ou com aquela sensação que não são conhecidas. Elas não querem intimidade com Deus porque elas ficam com a sensação que Deus não está vendo. É uma sensação perigosa, sutil, enganosa. Eu quero dizer mais para vocês. Se você observar na palavra de Deus, na Bíblia, de capa a capa, o foco da Bíblia sobre a oração é muito mais relacionamento do que realizações, do que obras. É muito mais. Eu quero citar um texto muito conhecido, se você quiser abrir sua Bíblia, está em Gênesis capítulo 5, o versículo 22. Nesse texto, nós vamos encontrar algo muito especial, quando diz assim: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus. A Bíblia vai enfatizar 2 homens, aqui no livro de Gênesis, que andaram com Deus. Porém, o assunto andar com Deus é muito importante no livro de Gênesis, porque nos oferece uma didática muito importante para compreendermos sobre relacionamento e intimidade. É uma exortação extremamente significativa para nós. Porque você lê aqui, Enoque andou com Deus. Porque a Bíblia está enfatizando isso, o relacionamento. A Bíblia não enfatiza o que Enoque fez para Deus. A Bíblia enfatiza que ele era um homem que andava com Deus. Ele viveu 365 anos. O que nós descobrimos que Enoque fez? A vida de Enoque é caracterizada por essa frase: ele andou com Deus. Só no livro de Judas nós descobrimos que ele tinha um ministério profético. Ele era um profeta. Porém, nós não conhecemos as profecias de Enoque, exceto aquele que está registrado em Judas. O que a Bíblia enfatiza sobre a vida dele é que ele andava com Deus. A Bíblia vai dizer também, aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis, o versículo 9, que Noé andou com Deus. Então você vai ver que primeiro a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus, depois ele fez obras para Deus. Isso é muito importante. Então essa expressão é muito importante aqui, é muito significativa. Agora eu quero que você observe o capítulo 17 do livro de Gênesis, o versículo 1. Por isso que eu disse que faz uma didática, existe uma didática muito interessante aqui. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando diz que atingiu Abraão a idade de 99 anos, e apareceu-lhe o Senhor, e disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse texto não pode ser interpretado de qualquer maneira, ele precisa de um contexto extremamente significativo. Se você lembrar, no capítulo 15, Deus aparece para Abraão em um êxtase, em uma experiência profunda. A Bíblia diz que Deus levou Abraão a um profundo sono, e nesse sono Deus trouxe revelações para ele, e Deus prometeu 2 coisas para ele. Deus prometeu um filho, Deus prometeu uma terra. Deus prometeu para ele filho, e que desse filho Deus teria uma geração de filhos, e Deus prometeu para ele a terra. Embora a ênfase aqui seja bem limitada, mas no decorrer dos próximos capítulos, você vai ver o quanto Deus enfatiza isso para Abraão, que haveria uma nação que sairia dele. Então Deus promete isso, e Deus promete aqui o filho, Deus promete a terra. No capítulo 16, o que aconteceu? Abraão se apressou, e ele logo procurou ter um filho, porque sua esposa Sara era estéril, não tinha como dar um filho. Então o que o Abraão fez? Ele procurou a sua maneira, com a sua força, e obteve um filho. Aí, se você observar,
quando ele tomou essa decisão, ele tinha 86 anos. Se você olhar o último versículo do capítulo 16 do livro de Gênesis, Abraão tinha 86 anos, quando nasceu Ismael. E no versículo seguinte, Abraão tinha 99 anos. Se você olhar entre esses dois versículos, 13 anos não são contados na vida do Abraão. Aí Deus diz assim para ele: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa a tradução deste nome de Deus? Eu sou o Deus Todo-Suficiente, eu não preciso de nada e nem de ninguém. Deus não precisava que Abraão gerasse Ismael. Ismael era fruto da autossuficiência de Abraão, e não da dependência de Deus. Então o que Deus diz para ele? Anda na minha presença. O que indica isso aqui? Indica que quando nós não cultivamos o andar com Deus, andar na presença de Deus, nós vivemos na nossa força, nós vivemos nos nossos caminhos, nós geramos Ismael, nós geramos aquilo que a nossa carne quer, aquilo que é o nosso prazer, nós nos perdemos da nossa vocação espiritual. Quando você anda na sua força, você perde Deus de vista. Quando você anda na sua força, você perde a presença de Deus. Quando você anda na sua força, você perde a suficiência de Deus. Compreende, irmãos? Compreende, irmãs? É isso que nós aprendemos. E oração é andar com Deus. Oração é face a face com Deus. Deixe-me trazer pelo menos 3 lições aqui para vocês. 3 lições. A primeira lição: por que o Senhor enfatiza para Abraão que ele era o Todo-Poderoso? O El Shaddai é justamente isso. É como se ele estivesse dizendo para Abraão: eu não preciso da sua força, eu não preciso daquilo que você pode gerar, eu não preciso daquilo que você pode me dar da sua própria carne, eu não preciso daquilo que você me dá como fruto da união da sua carne com a sua fé. O que eu busco em você é aquilo que eu mesmo posso fazer em você e através de você. Compreende? A segunda lição, quando Deus diz, anda na minha presença. Se você observa, essa frase, ela é o contrário da religião. A religião diz assim, ser perfeito e ande na minha presença. As pessoas dizem assim, os religiosos, os espiritualistas, você quer ter comunhão com Deus? Então seja perfeito. Você quer comunhão com Deus? Então seja santo. Se você quer crescer, então seja uma pessoa madura. Não. Nossa força não serve para nada. Tudo na nossa vida que existe de proveito, que existe de dom, e a palavra já diz, dom, dádiva, vem de Deus. Vem de Deus. Nossa vida cristã vem de Deus. A nossa fé vem de Deus. Porém, nunca virá de Deus aquilo que eu não cultivo no caminhar com Ele. Todo fruto do Espírito vem de Deus. Todo o poder espiritual vem de Deus. Ninguém, nenhum de nós temos como gerar algum fruto, algum dom, alguma virtude espiritual. Tudo isso tem que ser cultivado em um andar com Deus. Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito, ande na minha presença. Ande. Abraão, ele está dizendo a Abraão, você é fraco. Você gera Ismael. Você mistura carne com fé. Você é um desobediente. Você é um incrédulo. Você duvidou das minhas promessas. Você não andou na minha palavra. Porém, anda na minha presença. Aí você vai ser maduro. Esse é o convite de Deus. Deus está dizendo, eu sou o todo suficiente. Não é você. Anda comigo. Anda na minha presença. Porque a minha presença vai transformar o seu caráter. A minha presença será uma luz para o seu caminho. Essa é a grande lição. Porque
essa frase, ela estabelece aquilo que é o contrário de religião. E o terceiro ponto aqui, a oração é amizade com Deus. Eu quero te mostrar um texto que está ligado a toda a história de Abraão, que é Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 8, quando diz assim: mas tu, Isaías 41, 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, olha que coisa linda, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Como foi que Abraão se tornou amigo de Deus? Foi andando na presença de Deus. Ele não foi alguém que procurou ser perfeito na sua força. Ele foi alguém que Deus levou ao fim das suas forças. Irmãos, andar com Deus não é fácil. Fácil é andar nos meus caminhos. Fácil é fazer o que eu quero. Fácil é viver do jeito que eu quero. Viver como Deus quer, viver para agradar a Deus, não é fácil. Fácil é ser incrédulo. Fácil é ser ímpio. Isso é fácil. Agora, ser cristão é um desafio que nós não temos forças para alcançar se não for com a ajuda do Espírito Santo. Viver a vida cristã é impossível para pessoas como nós. Por isso Deus colocou o Espírito dele dentro de nós para nos ensinar toda a verdade, para nos levar a viver a vida cristã. Ninguém aqui tem condições de ser santo, por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1,30, que Cristo se tornou da parte de Deus nossa santidade. Nossa santidade não é baseada nos nossos bons hábitos, ou na nossa boa motivação, ou em alguma virtude boa que exista em nós. Não, a santidade é a vida de Cristo sendo trabalhada em nossa vida, e Deus vai usar. Ele vai usar o caminho da cruz, Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar suas providências, Ele vai usar como que mover céus e terra, para que nós um dia sejamos santos. Santo é aquilo que de Cristo existe dentro de nós. Porque quando eu e você olhamos no espelho, nós não vemos nenhum santo. Nós vemos a imagem de Adão. Porém, quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. E é Ele que dá testemunho. Porque nós, irmãos, nós sabemos quem somos. Então, olhe bem. Você vê que este homem que andou com Deus, que Deus levou ele ao fim dele mesmo. Deus esgotou Abraão. E quando Abraão achou que já tinha tudo, quando ele gerou Ismael, Deus o leva ao fim dele mesmo. E quando ele gerou Isaac, Deus novamente leva ele ao fim dele mesmo. Porque quando ele gerou Ismael, Deus se afastou dele por 13 anos. Para Deus, com certeza, não foi nada, mas para Abraão foi tudo. Para Abraão foi tudo. Cadê os altares? Eu fico muitas vezes me perguntando, como foi difícil para Abraão viver naquela região, sem a presença de Deus. Como os dias de Abraão, durante aqueles 13 anos, foram sombrios. Como ele ficava remoendo as experiências do passado. Como ele deveria ter sentido o céu encoraçado de aço. É o que eu posso imaginar. Mas que lindo dia foi aquele, quando Deus lhe apareceu e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus faz esse convite, ele agora vai andar. E quando Abraão acha que chegou na plenitude, Isaac nasceu, tudo maravilhoso, tudo na sua casa ia muito bem. Agora Deus disse para ele: toma Isaac e me oferece em um sacrifício. Irmãos, aquele caminho até Moriá foi o caminho mais difícil que Abraão havia percorrido em toda a sua vida. Foi o caminho do total esvaziamento. Mas foi assim que ele aprendeu que ser amigo de Deus tem um preço muito caro. Um preço que você é chamado a dizer: Deus, se tem alguma coisa na minha vida que eu não consagrei, eu não santifiquei, eu não coloquei a teu dispor, toma, Senhor. Se existe alguma coisa na minha vida, seja lá o que for, que eu não te entreguei,
forma. Passa pela tua cruz, passa pelo teu fogo, passa pelo teu crivo, mas não me deixa viver a minha vida e não ser teu amigo. Aí está, meus irmãos. Quando você lê essa frase, esse lindo testemunho de Deus, de amizade, mas Deus não tinha em vista Abraão, Deus tinha em vista Israel. Abraão foi um meio, Abraão não era um fim em si mesmo, Abraão foi um meio, mas Deus procura um homem, Deus procura alguém, Deus procura um porque Ele quer atingir um corpo. Então, meus irmãos e irmãs, é esse Deus que nós precisamos conhecer, e isso é muito importante, porque esse andar com Deus é a vida de oração, e vida de oração é vida de relacionamento. E um cristão que não tem vida de relacionamento com Deus, ele pode achar que tem tudo na vida cristã, ele não tem nada. Se a oração não é parte importante da sua vida espiritual, então eu quero te dizer, você não tem nada, você está perdido. Se você não tem cultivado uma vida de oração, eu não estou falando de tempo, eu estou falando de qualidade. Eu estou falando de devoção, eu estou falando de verdade, de sinceridade. Se você não compreende isso, você não tem entendido isso, então eu quero te falar que a sua vida cristã é só uma religião que você tem, e que você só tem essa religião porque você está com medo de Satanás e do inferno. Isso é sério, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor possa vasculhar nossa vida com esta palavra, e revelar para nós como temos vivido, como tem sido nossa vida de comunhão, nossa vida de oração diante de Deus. Tem um texto que está em Mateus 6,6, que diz assim: tu, porém, quando entrares no teu quarto, isso é muito importante, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Essa oração aqui é oração pessoal, essa aqui é oração pessoal. Essa oração aqui, irmãos, ela não pode ser a única base da nossa vida de oração. Essa aqui é a nossa oração pessoal. Essa aqui não é a oração congregacional. A oração pessoal é a oração da intimidade. A oração pessoal é a oração a todo tempo. O quarto aqui, ele não pode ser apenas um lugar. Não pode ser só quando você estiver no seu quarto. O quarto é aquele lugar onde você se fecha para entrar na presença de Deus. Pode ser qualquer lugar que você estiver. Porém, quando você se fecha para se abrir para Deus, esse é o seu quarto, esse é o lugar. Essa oração aqui é pessoal. Ela não pode ser a única base da nossa oração, aceitável. E esse não é o nosso tema aqui é oração congregacional, oração do corpo, oração que tem a ver com o governo de Deus, oração que tem a ver com a palavra de Deus, oração numa amplitude muito mais elevada, oração que tem a ver com o governo de Deus, oração do corpo. Irmãos, em todos esses anos que tenho vivido essa vida do corpo, em termos de oração, nós vemos o quanto os cristãos são imaturos, o quanto os cristãos não entendem nada de oração corporativa. Eles não entendem nada de oração corporativa porque eles têm dificuldade com falar de Deus, eles têm dificuldade de compreender o governo de Deus. Eles sempre limitam o governo de Deus na oração corporativa a eles mesmos e se perdem. Nós precisamos ser ajudados nesse ponto, porque este é um ponto delicado, irmãos. Esse ponto é o ponto que revela o grau de apostasia, porque não vejo nenhuma vantagem eu ter um quarto fechado na minha vida de oração enquanto a igreja do Senhor está perecendo. Eu não me conformo em ter uma vida de oração madura diante de Deus enquanto o corpo está apostatado, enquanto a igreja está doente. Eu não vejo nenhuma vantagem ser uma pessoa madura no meu andar com Deus, enquanto eu estou vendo meus irmãos afundados nesse mundo. O que significa que eu não tenho ganhado nada na minha vida de oração, porque se o meu quarto fechado não me levar ao sentimento de Deus sobre o seu corpo, então a minha oração é egoísta, é religiosa,
ela é centrada em mim. Ela não é amizade com Deus. Quando a oração, esse quarto fechado, ela se torna amizade com Deus. Não são os meus interesses que fazem parte da oração. Eu creio que acima de tudo isso são os interesses de Deus. O que é que Deus busca? O que é que Deus quer? O que é que Ele sente? O que é que Ele está vendo em mim? O que é que Ele está vendo no corpo do qual eu participo? No corpo, no meio daqueles onde convivo, onde nós partilhamos sentimentos, devoção, adoração, palavra, buscas, onde nós anelamos Maranata. O que o Senhor está vendo de tudo isso? E se Ele está vendo algo errado, Ele pode falar comigo, eu sou seu amigo. Ele pode falar comigo que realmente está errado, e eu sou capaz de sentir o que Ele sente, e de avisar aos meus irmãos. Ou quando eu chego diante dele, eu só tenho meus assuntos, eu não posso ouvi-lo. A minha oração é um monólogo, só eu falo, eu não escuto. Esse Deus não existe, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, esse Deus não existe. Esse Deus que se envolve numa oração que é um monólogo, ele não existe, só existe na nossa mente, igual existe Papai Noel. Muitos cristãos, eles têm uma ideia de Deus como fantasma. Eles fazem de Deus um brinquedinho, eles têm uma noção de Deus como uma criança tem de Papai Noel. Ele só existe para satisfazer os meus desejos. E vocês cultivam isso em oração? Isso não é oração, isso é a pior pobreza espiritual que alguém pode cultivar no seu íntimo. Quando você ora, e você verdadeiramente ora, você escuta Deus. Você pode entrar com seus assuntos, falar até o que você quiser, mas se você é amigo de Deus, e Ele te tem por amigo, por amiga, Ele vai dizer assim: a minha igreja não está bem, meus filhos não estão bem, meu filho quer voltar para a sua igreja, mas a igreja não quer que ele volte. Eles mentem quando cantam, eles mentem quando oram, eles gritam Maranata enquanto seus corações estão longe de mim. Eles estão afundados nesse mundo. A minha reunião de oração é a mais fraca, é a mais débil. Eles têm tempo para tudo, mas eles não têm tempo para congregar, como minha igreja congregava no início. Quando eles oravam, eu enviava anjos para livrá-los. Quando eles oravam, eu estava presente com eles. Mas a minha igreja é tímida, meu povo é tímido. Meus filhos, minhas filhas são tímidas. Eles não me querem. Quando me querem, eles me querem para alegrar o culto deles, o louvor deles, dar para eles novas palavras de conhecimento. Eles não querem os profetas, como fizeram Israel. Mataram os profetas, mataram os que foram enviados, mataram até meu filho, porque não me quiseram, não querem a minha visitação. Eu quero visitá-los, mas eles não querem a minha visitação, eles não querem a minha presença, porque a minha presença requer consagração, minha presença requer confissão de pecados, minha presença requer humilhação, mas o meu povo não quer confessar pecados, meu povo não quer se humilhar, meu povo só quer alegria fútil, alegria passageira, para dizer que o culto foi bom. Meu povo quer alegria celestial, como o mundo espera a felicidade. Tudo é efêmero. Irmãos, se nós somos amigos de Deus, com certeza será isso que nós vamos ouvir. E tudo que nós ouvirmos tem que se tornar nossa oração, tem que se tornar nossa pregação, tem que nos levar para este livro. Temos que continuar ouvindo, temos que ser atalaias, porque eu penso que se Deus vem buscar uma igreja como nós, se Deus vem mesmo buscar uma igreja que não ama oração, que não ama sua vocação, uma igreja que está aí enfurnada em cavernas, eu entendo, temos que nos resguardar sim, mas eu acho que nós estamos até exagerando. Hoje que dá para se ver o quanto nós estamos exagerando, nas reuniões de oração dá para se ver o quanto nós estamos nos resguardando. Nós não estamos resguardando, nós já estávamos resguardando antes de haver pandemia. Nós éramos fracos na comunhão, na oração, antes da pandemia. Não foi a pandemia só veio revelar aquilo que a confusão entre os pastores
de Ló e Abraão fizeram, revelaram o coração de Ló. Essa pandemia só veio revelar o nosso coração. Coração que falta devoção, que falta temor, que falta reverência, que falta comprometimento, que falta entrega, consagração. É isso, irmãos. Eu espero que o Senhor nos dê mais oportunidade para que avancemos nessa palavra e sejamos advertidos enquanto é tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja, como teu povo. Senhor, faz-nos sentir náusea de vivermos uma vida apostatada e acomodados dentro da apostasia. Faz-nos sentir, Senhor, angústia, como o Senhor tem angústia, tristeza, por ver tanta frieza, tanta indiferença, num tempo onde nós deveríamos estar tão alegres e felizes, jubilando, comprometidos, porque nós sentimos que a volta do teu filho está tão próxima. De repente, Senhor, uma morbidez exalou no meio do teu povo de maneira geral, o medo de deixar o mundo, o medo inconsciente de deixar o mundo, de deixar algo para trás. Senhor, nos ajude, que a tua palavra venha cortar o que tem que ser cortado, que ela venha como um martelo esmiuçar o que tem que ser esmiuçado, que ela venha como luz revelar o que tem que ser revelado. Mas te pedimos que ela faça o trabalho que o Senhor a liberou para fazer, na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que nós sejamos uma igreja corajosa nesse tempo, não uma igreja de covardes, porque a tua palavra diz que os covardes ficarão de fora. Eu não quero ficar de fora, não quero que os meus irmãos e minhas irmãs fiquem de fora. Ó Senhor, nos ajude a enxergar, a ouvir, a entender, a absorver o que o Senhor tem nos falado. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos tira deste sono profundo. Nos tira dessa religiosidade, dessa hipocrisia. Nos tira, Senhor. Nos leva a viver o evangelho genuíno, verdadeiro.